Olá, amigos queridos, um bom dia para todos, um dia com muita paz, com muita harmonia, com muita alegria, com as bênçãos de Jesus, dentro da nossa vida, nas leis de Deus, e que possamos assim caminhar com mais compreensão, com mais luz, com maior discernimento em nossas vidas. Por isso, mais uma vez, trazemos o nosso livro querido, Pão Nosso, com a lição número 154, que tem como título Os Contrários. Emmanuel dá início com uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, em que ele nos diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim ele inicia a mensagem. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o Mestre nos enviou o trabalho com o objetivo de confundir-nos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar bem-humorados, à maneira do apóstolo aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cabe-nos indagar bem-humorados. Bem-humorados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então temos aí os contrários, os que são contra nós. Então nós vamos agora separar algumas partes desses parágrafos para trazermos para o nosso dia a dia, para as nossas vidas de relação. Então, realmente, Emmanuel já nos inicia dizendo que o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta, colaboração firme, daquele que é confiável, daquele que se comprometeu ao trabalho. Não aquele que muda de ideia na primeira chuva. É a colaboração fiel. E ele fala aqui que muitos abandonam essa construção do reino de Deus no mundo, e vai disputar lá com os malfeitores do caminho. Por que eles abandonam? Porque não tem ainda o que nós podemos falar de colaboração firme, de perseverança, de fidelidade ao compromisso com Cristo. E ela não nos fala. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante nossos olhos aflitos.
Vamos ficar sozinhos muitas vezes, seremos abandonados por amigos, familiares, e não vamos deixar a sós. Situações que eram favoráveis até o outro dia mudaram em hostilidades cruéis. Então, o que nós vamos observar aí? Os obstáculos de cada dia, não é? Nos cercando. Quando a gente fala, pô, matamos um leão por dia. São esses obstáculos, às vezes, uns apresentam maiores, outros são simples, são coisas pequenininhas. Parece, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, 1000 alfinetadas. Todo dia uma alfinetada ou 1000 alfinetadas naquele momento. Então passaremos pelo abandono, teremos uns problemas, né? Vocês acham que é fácil quando a gente resolve fazer algum trabalho no bem? Vejamos bem. Vamos pensar assim, na hora que você resolve instituir o culto do teu lar. Simples. O que geralmente vai acontecer naquele horário? 1000 imprevistos, 1000 obstáculos, 1000 pessoas aparecendo, a eletricidade que para, o cachorro começa a latir desesperadamente, é o outro que chega ali para te pedir uma coisa numa hora, até você conquistar aquele horário. Quando a gente vai lá na reunião pública, participar de determinada reunião pública, determinado trabalho, naquele determinado horário que tem que ser conquistado. Antes de sair de casa vai aparecer uma visita, o telefone toca, o trabalho grita lá uma emergência, o filho começa lá com problema. Vocês acham que é fácil? Vocês acham que para eu fazer, né, um videozinho desse aqui, simples e caseiro, sem grandes pretensões, vocês acham que é fácil? Vocês não têm ideia de quantas vezes eu gravo, porque na hora que eu estou gravando, a tabuleta pula sozinha, né? Às vezes o tempo muda e você está numa situação dentro de casa ou fora de casa, onde você não controla os sons, ou a chamada de alguém, ou a necessidade que o dia a dia tem, a voz nem sempre está funcionando. São 1000 elementos que nós vamos aprender a contornar. Depois que a gente grava um tempão, descobriu que a gente não lembrou de apertar lá o botão certo para gravar, porque a gente ainda está com a cabeça disciplinando aprender a lidar com esse tipo de comunicação ainda. Não tem jeito de dizer que não quer, estamos tendo, isso é uma forma. Não é uma forma de divulgar a doutrina espírita, vamos aproveitar a forma que nós temos. Mas a gente vai lembrar sempre, né, que nós vamos perseverar diante de todas essas situações. Nós vamos fazer um testemunho onde estamos sozinhos, com Jesus. Não vamos ter aplauso, não. Ninguém vem nos aplaudir, não. Nós vamos passar pelo dobrado. É a prova daquele que quer realmente ser perseverante. Muita gente chega na casa espírita pela primeira vez e fala assim, eu fui embora. A gente pergunta, mas por quê? Porque naquela primeira vez que eu fui, fulano me tratou assim, fulano me tratou assado, não estava um calor, o ventilador não estava funcionando, naquele dia não tinha não sei o quê. Poxa, não passou no primeiro teste de perseverança. E a gente vai ver que a gente precisa ter perseverança. A gente tem que buscar o que naquilo ali me interessa. O que ali é importante naquela situação. Aí a gente continua. E ele fala aqui, olha, não adianta fugir da borrasca, né, esquecer o testemunho. Porque nós não fomos situados nessa obra de Deus a fim de nos rendermos ao pânico. Nem o mestre nos colocou ao trabalho com o objetivo de nos confundir. Não, nós fomos chamados a construir. Nós não fomos chamados para nos render ao primeiro pânico. Medo? Medo de quê? Vamos falar aqui o imperativo, né, que nos cabe indagar, que Paulo disse lá na carta aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu estou trabalhando, falando junto a Deus, aos interesses do Cristo, quem será contra nós? Os contrários são os obstáculos naturais que eu já sou capaz de oferecer uma solução. O que o problema nos pede? Solução.
estou trabalhando a minha inteligência quando eu vou oferecer uma solução, estou trabalhando o meu coração, meus sentimentos dentro do cristianismo, porque não é mais qualquer solução, são soluções cristãs. Então aqui eu vou aprender a trabalhar muitas dessas situações, paciência, se calar, ter indulgência, ter mais compreensão, entender que isso tudo faz parte, né, do currículo do trabalhador, do aluno que quer aprender a seguir com Jesus. Então nós não fomos chamados aqui para entrar em pânico e nem para nos confundir. Se Jesus nos soube colocar na obra, é porque temos condições, sim, que vamos permanecer contando com 1000 eventualidades de cada dia. 1000 eventualidades. Quantas nós vivemos? Para contar, então. A gente não chega a 1000, não. Na segunda, a gente já bota e fala, não quero mais isso, não vou mais continuar na casa, eu não vou mais continuar nesse trabalho, eu não vou continuar com convivência com essas pessoas. Na primeira eventualidade, na segunda, na terceira. Vamos contar. Se chegar a 1000, a gente respira e volta a ler de novo. Vamos combinar assim. Mas vamos esperar ter 1000 eventualidades. E ele fala aqui, eventualidades essas suscetíveis de nascer das forças contrárias. Então, forças contrárias? São forças contrárias ao bem. Nós sabemos que há uma luta espiritual nesse sentido. Forças do nosso passado, espíritos que afinizamos lá atrás ainda, que não foram ajustados ainda ao bem. E não adianta pedir para tirarmos essas forças contrárias. Nós não estamos nos evangelizando. Nós, quando estamos aqui lendo uma mensagem dessa, refletindo numa mensagem dessa, nós não estamos buscando nos evangelizar? Parar para pensar, refletir sobre isso. Vamos permitir que todas essas forças se evangelizem. É assim que vamos conquistar um pouco de tranquilidade naquele horário, naquele setor de trabalho, porque as forças contrárias foram o quê? Aplainadas, acalmadas, dentro da vibração, da perseverança. Quando a gente nos dá a possibilidade de trabalhar um pouco mais de paciência, de caridade, de luz ao nosso redor. E dividir e compartilhar. Porque ontem também fomos forças que perturbavam uns os outros. Que implicava lá com o que o outro estava fazendo, que fazia barulho quando o outro estava estudando, que vinha com umas ideias, com na caraminhola meio contrária, quando o outro estava querendo lá se disciplinar numa situação. E nós vamos lembrar que o objetivo dessas forças contrárias, né, que assedia o dia de luta, é a perturbação e fadiga, esse cansaço de energia, que muitas vezes nós sentimos, temos que tomar muito cuidado, que é muito próximo, né, da preguiça que temos que vencer. Isso tudo é inevitável, porque na realidade essas forças objetivavam atingir ao sol, né, a Jesus, mas não consegue. Como não se consegue tacar pedra no sol, eles tacam pedra na primeira lamparina baixa que eles encontram. Somos nós que estamos buscando acender um pouquinho de luz. Vagalumezinha ali, um pouquinho, mostrando ali que a nossa mente já está em alerta, estamos querendo crescer, isso faz luz. Luz na perseverança, na piedade, no sentimento de caridade, de tolerância com o outro, comprometimento com o trabalho. Olha quanta coisa. Isso é luz. Isso é luz. Então, como não se pode tacar lá uma pedra no sol, tacar nessas lamparinas que somos nós. O que nós aprendemos com essas pedradinhas? A ser no mar resistente, fala, tô ficando cascuda, não é assim? Mais experimentado, mais resistente, porque se a gente for parar e fugir do trabalho na primeira pedrada, a gente não vai conseguir edificar nada. A gente não vai ter espírito de sequência na vida, no dia a dia, para nada. Porque tudo é um problema, é uma situação.
que nos busca ou desenvolver a área intelectual ou a área moral. Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou criar uma solução aqui para ajustar aqui a lente, o cenário, dentro dessas possibilidades. Estou usando a minha cabeça, minha inteligência aqui, minhas organizações. E quando eu penso nas dificuldades e resisto e volto, eu desenvolvo um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, aprendo a calar mais a boca. Não é um desenvolvimento? Se não fosse isso, como é que eu ia trabalhar a inteligência moral sem essas situações? Não é mesmo? Então, nós trouxemos aqui, eu vou ler um pedacinho de uma passagem de Mateus, capítulo 14, onde Jesus anda sobre as águas, né, lá no lago, e ele insiste com os discípulos, né, para que entrassem no barco. E ele bota os discípulos no barco e segue ali sozinho, se despede da multidão e vai para o monte. E ao anoitecer estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a uma considerável distância na terra. Lá, fustigado pelas ondas, né? E porque o vento soprava contra ele. Já na alta madrugada, Jesus dirigiu-se, andando sobre o mar, né? Dirigiu-se a esses discípulos. Quando eles viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, começou a andar sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Nesse momento, a gente é meio como Pedro, né? Senhor, faz com que eu ande aí com o Senhor, né? Deixa eu ir aí contigo, né? Se é tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Manda eu ir contigo, Senhor, mesmo diante dessa tempestade que a minha vida às vezes está, nesse momento de sombra, num momento de grande dor. E Jesus fala para nós: venha. Aí a gente começa a caminhar, né, sem saber onde nem está colocando a mão. Tem hora que as coisas estão com tanto nevoeiro, com tanta confusão, que a gente não sabe nem onde se escolhe e vai andando. Mas, de repente, começa, de vez de focar em Jesus chamando, venha, a gente, como Pedro, começa a reparar no vento. E começa a ficar com medo e ali afunda. Não é assim que acontece? Interessante. Porque a gente estava andando, enquanto o nosso pensamento estava direcionado a Cristo. Mas a hora que a gente começa a observar as forças contrárias, um momento de sombra, um momento de dor, a gente entra em que casa? Na casa do medo. Na casa do medo. Por isso Jesus indaga, né? Homem de pequena fé, por que duvidou? Então é a hora que a gente para analisar a nossa fé. Às vezes ela está muito pequena. Precisamos reconstruir a nossa fé numa base sólida, onde nenhum vento e nenhum aguaceiro derrubará a nossa casa. Porque ela foi construída sobre a rocha de Jesus.
E todas as vezes, né, que lembrarmos das aflições que passamos, dos problemas que passamos, vamos lembrar de Jesus dizendo: no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixou esse recado para a gente. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos, se ele passou por aflição, por contrariedades, e nos colocou no mundo, é como dissesse assim: pode confiar em mim, venha que eu sou vigilante com vocês. E aí a gente vai lembrar sempre de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma força contrária poderá ser contra a força de Deus. Dessa maneira, então, pedimos que fortaleça a nossa fé, que ainda é pequena. Pedimos força para perseverar, coragem para prosseguir, que os nossos mentores espirituais nos protejam, nos dêem muito discernimento e que Jesus nos conduza sempre ao nosso Pai de amor e misericórdia. Muita paz em vossos caminhos, muita paz em nossos caminhos. Graças a Deus.